Agradecendo a presença de todos e todas. Professor Vladimir Nepomuceno, assessor da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, obrigado por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez está aqui com a gente. A palavra está contigo, 40 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito a partir da FENAJUF, mas cumprimentando também pela iniciativa, não só da FENAJUF, mas do conjunto de entidades, porque é importante a gente discutir, conversar, trocar ideias, atualizar informações sobre a reforma administrativa, até para a gente saber se ela é uma reforma e se ela é administrativa. Eu quero aqui começar lembrando, no dia 3 de setembro do ano passado, dia que foi protocolada a PEC 32, isso aconteceu na parte da tarde e, na parte da manhã, teve uma coletiva dada no Ministério da Economia pelo senhor Caio Mário, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Ele começou a fala dele dizendo o seguinte: a última vez que uma mudança estrutural de gestão foi imposta no Brasil era 1998. De lá para cá, o Estado brasileiro só cresceu, os mecanismos de gestão só se deterioraram. Por que ele citou 1998? O ano da promulgação da Emenda Constitucional 19, que, não por acaso, ganhou o apelido de Reforma Administrativa do governo Fernando Henrique, que sucedeu uma outra reforma administrativa, que foi a de Collor de Mello, onde os servidores foram colocados para a população lá fora como os marajás. E essas três reformas administrativas, na verdade, elas vêm a partir de uma manifestação dos neoliberais, e eu peguei uma delas que foi colocada não por um neoliberal, por um banqueiro, por alguém da alta burguesia, mas pelo porta-voz. O presidente da República de plantão em 1988, o ano que foi concluído e foi promulgada a Constituição que hoje nós temos completados nesta semana a 109ª emenda. E não por acaso, desses 109 remendos na Constituição, a grande maioria na área de políticas sociais. Alguma coisa em outros pontos, mas o pesado está nas áreas sociais. E eu quero pegar, de 1988, uma matéria que saiu de página inteira na Folha de São Paulo, no dia 27 de julho de 88, porque na noite anterior, o seu José Sarney pediu rede nacional de rádio e televisão para dizer que se a Constituição, que tinha sido aprovada em primeiro turno, precisava do segundo, mas se ela fosse aprovada no segundo turno, do jeito que saiu do primeiro, o Brasil ia quebrar. Algumas coisas que ele disse. Aquela Constituição ia desencorajar a produção, ia induzir ao ócio, porque ia dar direito de greve para servidores, ia transformar o Brasil numa máquina emperrada. O que mais? Arroxo do contribuinte, desemprego, inflação, descrédito no interior, estrangulamento de investimentos internos e externos. E o mais interessante, ele disse que a Previdência, se saísse daquele jeito, estendida para todo mundo, com a saúde atendendo não só os de carteira assinada, como era até então, e atendendo a todo mundo, inclusive rurais que não contribuíam para a Previdência naquele momento, a Previdência ia quebrar, e ele disse que o rombo seria de 630 bilhões de cruzeiros, que, segundo alguns corrigiram de lá para cá, daria 17 trilhões de reais. O mais interessante, a articulação, porque o que eles queriam naquele momento, a burguesia, junto com alguns neoliberais que estavam trabalhando ali, que fosse feita aqui uma constituinte, tudo bem, mas que ela fosse o mais próximo possível, se não, em alguns pontos, igualzinha à do Chile, onde Pinochet ainda estava governando. Era aquilo que eles queriam colocar aqui. Mas a pressão do fim da ditadura militar, a pressão social, o surgimento de uma nova forma de organização, movimento estudantil, movimento sindical,
tudo isso, a organização social, de um modo geral, fazia pressão para outra coisa. E o que aconteceu? Ela saiu muito diferente do que esse grupo queria, do que a burguesia queria. Tanto a burguesia urbana quanto os latifundiários acreditam, e estamos caminhando para que isso seja verdade, nós estamos ainda na época das capitanias hereditárias. E aí, é claro, o primeiro golpe foi dado na primeira eleição pós-88, com a eleição de Collor, com a tarefa de fazer a primeira reforma do Estado, tentando retomar a linha que eles tinham traçado. E aí uma observação que não por acaso não foi parar na imprensa, mas um jornalista aqui de Brasília que acompanha de perto o poder contou numa roda de amigos, eu acompanhei essa conversa. Collor foi eleito, saiu de férias. Entre a eleição e a posse, o candidato eleito tirou férias. Foi para onde? Para as Ilhas Seychelles, um paraíso fiscal no Oceano Índico. Por acaso, estavam lá as equipes de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, os neoliberais dos Estados Unidos e da Inglaterra, discutindo a implantação do neoliberalismo nos países dependentes. E não por acaso também Collor saiu de lá, deu uma volta pela Europa rápida para disfarçar, dizer que foi uma turnê no exterior, porque ele foi visto lá nas Ilhas Seychelles, não era para ser visto, e aí voltou para cá com toda a cartilha neoliberal do que deveria fazer. Alguém se lembra o nome que ele deu ao ministério que ele organizou quando pegou Fazenda, Planejamento e outros e fundou um super ministério? Ministério da Economia. Alguma semelhança com o que tem aí? Exatamente. É coincidência? Não. E aí nós começamos um processo de disputa entre colocar em prática aquilo que tinha um perfil mais social-democrata, um perfil mais progressista, que lembrava de longe o estado do bem-estar social do pós-guerra da Europa, onde você tinha saúde pública, educação pública, previdência pública, assistência social e várias outras linhas de atendimento às necessidades da população, inclusive transformar o trabalhador rural em trabalhador reconhecido formalmente, porque não era. E tudo isso começou a ser desfeito a partir de Collor de Mello. Só que teve um outro problema. Collor começou a desfilar com camiseta, passear de tanque, não sei o quê, e começou a não cumprir o que a cartilha mandava. Não, por acaso, uma reunião do embaixador norte-americano com o secretário de Estado dos Estados Unidos à época, o secretário de Estado fez a seguinte pergunta para o embaixador: o vice desse rapaz, se a gente botar ele no lugar, ele atrapalha? A resposta foi não. Ele pode até não fazer muita força para ajudar, mas atrapalhar não vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse Collor de Mello, vamos pegar o pessoal lá da nossa turma no Brasil e substituí-lo pelo vice, e a gente, pelo menos, acalma aquilo ali até que a gente ponha uma pessoa que vai, sim, cumprir o que a gente quer. E aí fizeram o quê? Tiraram o Collor, veio Itamar, que não atrapalhou ninguém, enquanto preparava-se aquele que seria o candidato à presidência da República. Também, não por acaso, Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda, que já veio com tudo pronto para a implantação do Plano Real, junto com todo o processo de desmonte do Estado, implantação do processo neoliberal que se pensava que já deveria ter sido feito desde o final da Constituinte. E aí veio uma série de reformas e a gente começou a conviver com tudo aquilo. O problema é que, quando chegou na emenda 19, a reforma administrativa, e na emenda 20, a reforma da Previdência, a coisa não foi como eles gostariam, porque eles não esperavam que Lula ganhasse as eleições. Eles não esperavam que alguém de centro-esquerda chegasse ao poder, porque poderia acontecer o que realmente aconteceu. E aí foram para o processo eleitoral. Primeira eleição depois de 2002, não. A outra não, até que eles chegaram à seguinte conclusão: nós temos que investir nas organizações que a gente trabalha na Europa, na África, em alguns países da América Latina, no Chile funciona muito bem, que são aquelas organizações que começaram a partir de institutos neoliberais da Suíça, dos Estados Unidos e outros países do centro do poder,
econômico capitalista, que são os institutos neoliberais. Um deles, o Instituto Milênio, de onde, por acaso, agora saiu o Paulo Guedes. O Instituto República, que é outro, que, não por acaso, também é a instituição que assessora a Frente Parlamentar Mista em defesa da reforma administrativa, e outros tantos. E eles começaram a fazer um trabalho de preparar uma série de projetos, todos eles organizados por essas instituições com a participação do Banco Mundial, e transformar, através de apresentações bonitas de nomes falsos, nas reformas para a modernização do Estado brasileiro. E não foi por acaso, eles investiram também no parlamento. Em 2014, tão logo foi concluído o processo eleitoral, o DIAP, toda eleição, faz um trabalho muito bom de identificação do perfil do parlamento, chegou à conclusão que o que foi eleito em 2014 foi o pior parlamento desde o fim da ditadura militar. Por quê? Porque houve um investimento para que o parlamento fosse assim. Porque se a gente não conseguir pela via eleitoral, a gente vai pelo parlamento e, se for necessário, a gente trava as iniciativas do governo e, se for mais necessário, a gente derruba o governo. Fizeram as duas coisas. Do segundo mandato da presidente Dilma até o dia em que ela saiu, absolutamente tudo que era encaminhado ao Congresso era avaliado. Não vale a pena, engaveta. Não vale a pena, derrota. E nada, absolutamente nada andou. E chegou um momento que eles chegaram à conclusão de que o golpe tinha que ser dado. E foi dado o golpe em 2016. E aí tudo estava pronto. Eu também fiz questão, eu estava no governo nessa época, fiz questão de pedir a minha aposentadoria e sair, porque com Temer no governo eu não ia continuar na administração pública. Eu já tinha mais de 40 anos de serviço, decidi sair. Mas ainda consegui, mantendo contato com alguns colegas no antigo Ministério do Planejamento, consegui uma cópia do relatório do Banco Mundial para a Administração Pública Brasileira. Isso em 2016. Não demorou muito, Temer apresentou uma proposta de modernização da administração pública. Se a gente pegar aqueles documentos do Banco Mundial de 2016, 2017, os relatórios do governo Temer, a gente vai encontrar a PEC 32 inteirinha ali dentro. Mas o quê? A reforma da Previdência, a que foi aprovada no governo Bolsonaro. E aí, tudo isso tinha que ser precedido imediatamente de uma coisa: trava nas despesas da área social, políticas sociais e os operadores das políticas sociais. Quem são os operadores? Servidores públicos. E as políticas? Saúde, educação, previdência, assistência social e outras. Como é que eu faço isso? Você cria um teto de gastos. E aí saiu a emenda 95 em 2016. E ela foi a primeira peça de um processo, que aí vem em seguida. A reforma da Previdência, que muita gente achou que tinha derrotado no final do governo Temer, lembrando que o governo Temer era um governo tampão, era para fazer tentativa. Se não desse, eles iriam eleger alguém logo em seguida para poder fazer isso. E não deu outra. Temer botou em teste a proposta de reforma da Previdência, em tese foi derrotada. Pois muito bem. O atual presidente tomou posse em 1º de janeiro, um mês depois. O governo não estava nem com a equipe montada, mas já tinha uma proposta de reforma da Previdência sendo entregue ao Congresso Nacional na primeira semana de trabalho do Congresso no ano da posse do presidente e dos parlamentares. Quem é que monta uma proposta de emenda à Constituição do porte do que foi a reforma da Previdência apresentada pelo Bolsonaro em um mês? Ninguém. Ele pegou a do Temer. Aliás, ele pegou, não, tiraram do Temer e entregaram na mão dele. Está aqui, está atualizado. Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que a equipe do Ministério da Economia de Bolsonaro é toda com algumas pessoas enxertadas desses institutos e de algumas empresas da iniciativa privada. Por exemplo, o Instituto Milênio pegou quase todos os cargos indicados para o Ministério da Economia, tanto no antigo Ministério da Fazenda, Receita Federal, e o antigo Ministério do Planejamento, com pessoas que já vinham desde 2016 entrando nesses cargos
mais importantes. Alguns lá, alguns no Palácio do Planalto. E aí veio um deputado, não por acaso também, do DEM do Rio de Janeiro, o deputado Pedro Paulo, e apresenta a proposta de emenda constitucional 438, que é de onde sai a proposta de redução de jornada com redução de salário, congelamento de todas as contas das políticas sociais, congelamento e quebra de direitos de servidores públicos. Cadê essa PEC? Está lá na Câmara dos Deputados. Ela não foi arquivada, ela não foi dada por encerrada, ela está lá. Mas a gente fala dela daqui a pouco. E aí veio o governo Bolsonaro. Aprovou a reforma da Previdência, fez uma proposta de medida provisória que, pelo menos, levantou o debate da chamada carteira verde e amarela, e aí 2 projetos que foram apresentados pelo governo Bolsonaro, que tem tudo a ver com o que eles estavam querendo e é o que está colocado agora, que são o Plano Mais Brasil e um projeto chamado Nova Administração Pública. Eles não falam reforma administrativa, ficou um nome meio social, mas o nome oficial do projeto é Nova Administração Pública, que é composto por uma proposta de emenda constitucional, vários projetos de lei complementar e de lei ordinária, mais alguns decretos, portarias e outros instrumentos normativos. O que acontece nessa história? O projeto chamado Plano Mais Brasil, ele tinha 3 propostas de emenda constitucional. A PEC 186, que não tem nada a ver com a PEC 186, que foi aprovada agora, transformada em emenda constitucional 109. A PEC 187, que é a que tratava dos fundos públicos, e a PEC 188, a chamada PEC do Pacto Federativo. Por que eu digo que a 186 que foi aprovada não é aquela? Até a gente vem discutindo, e nos dias de votação, nas madrugadas que tiveram semana passada, por conta da discussão lá no Congresso, da PEC 186, vários parlamentares da oposição iam para o microfone e diziam a verdade. Esta PEC emergencial não tem nada a ver com auxílio emergencial. E não tem, mas ela tinha o nome de emergencial? Tinha. Quando ela ganhou o nome de emergencial? Em novembro de 2019, quando nem se sabia da existência do vírus. Mas emergencial por quê? Porque ela tinha a tarefa de congelar todas as despesas que atendesse à área social, todas as despesas de pessoal, por um prazo de 2 anos, enquanto tramitavam outras 2 propostas de emenda à Constituição. Uma, a PEC 188, a PEC do Pacto Federativo, que, entre outros objetivos, busca pegar estados, Distrito Federal e municípios e colocar debaixo do controle da União. Como? Através do que a gente viu, que são os gatilhos que foram apresentados. Outra coisa, a PEC 186 ia congelar mais coisa do que foi colocado agora, mas tudo por 2 anos. Enquanto isso, a PEC 188 ia tratar de tudo aquilo, mais algumas coisas que acabaram ficando de fora. Uma das que saiu foi a questão do piso constitucional de saúde e educação, saiu da 186, mas está na 188. A parte dos fundos, uma parte foi aprovada, outra não. O que eu quero dizer com isso? Durante o processo de discussão da pandemia, agora em 2021, tinha a história do auxílio emergencial. Paga, não sei o quê. Primeiro, o auxílio emergencial não precisava ter sido suspenso em 31 de dezembro. Ele poderia ter continuado a ser garantido para a população mais carente. Mas uma jogada política saída da cabeça de Paulo Guedes, usando aquela tática do ministro do Meio Ambiente de passar boiado enquanto se discute a pandemia, colocou o seguinte: eu seguro tudo e só solto se me derem as contrapartidas. E o que são as contrapartidas? Pegando o que disse um banqueiro há 1 mês e pouco atrás, nós não precisamos mais da PEC 186, porque se era para congelar por 2 anos, a PEC era de 19, congelaria por 2020, 2021. Acontece que a pandemia fez isso, está tudo congelado, 2020 e 2021. Então, para que a PEC 186? Vamos aproveitar o nome dela, que é emergencial, dizer que ela tem a ver com o auxílio emergencial,
com dinheiro para a pandemia. E aí eu participava de uma conversa outro dia, eu falei, se fosse verdade isso, a PEC já existia desde 2019, não precisava usar a PEC naquela época, por que não usou? Por que está usando agora? Ou seja, a PEC já existia, fez tudo o que foi feito, pagou um auxílio emergencial maior para mais gente por mais tempo. E por que com a PEC agora? Porque não tem dinheiro. Mentira, a jogada não é essa. A jogada é pegar o nome emergencial, alguns pontos da PEC do Pacto Federativo que são permanentes, aquilo que seria congelado por 2 anos ser transformado em permanente, pegar alguns pontos da PEC 187, a dos fundos públicos, que também era para ser discutida com calma, e já põe na PEC 186 e tenta passar o caminhão com tudo isso de uma vez só. E eles conseguiram passar algumas coisas. Aí, algumas pessoas falaram assim, mas a gente conseguiu segurar a história do mínimo constitucional de saúde e educação. Está na PEC 188, ela não foi arquivada, não foi dada por encerrada. O que mais? A progressão e promoção, nós conseguimos tirar do texto. Continua na PEC 188. Os fundos públicos, nós conseguimos tirar o inciso 1 do artigo 67, que dizia que todo o dinheiro dos fundos públicos iria para pagar a dívida externa. Isso continua na PEC 188. Aliás, na PEC 187, que é a dos fundos públicos. E aí, o que acontece? Eles tentaram passar o máximo possível de permanente agora, conseguiram o mais importante para eles, que era o engessamento de políticas sociais e de despesas de pessoal, que são os operadores das políticas sociais, exatamente do jeito que eles queriam, porque uma coisa a gente não pode se esquecer. Para os servidores federais, os gatilhos já existem desde 2016 na emenda do teto de gastos, na emenda 95. Está lá. Chegou a 95, congela. Então, por que eles falaram que vai pegar a parte federal? Porque a lista foi considerada pequena, mais coisa precisava ser congelada. Então, o que a PEC 186 fez foi aumentar a lista de gatilhos para os federais e pegar essa nova lista completa e aplicar estados, Distrito Federal e municípios. E por que a urgência? Porque ano que vem tem eleição. Não importa quem seja o governador, não importa quem seja o prefeito eleito no ano passado, ele vai ter que seguir a regra da Constituição. E a regra da Constituição para todos, a partir da aprovação da PEC 186, é criar condições de você segurar a despesa na área social e com o pessoal e colocar o máximo de condições possíveis para você pegar o dinheiro e entregar na mão do sistema financeiro. E aí todo mundo está preocupado com aquela história dos 95%. Chegou a 95%, congela. Mas não tem só isso, tem mais coisa. São 3 formas de congelar. Uma, foi criado o estado de emergência fiscal, que é esse que diz que quando a despesa primária obrigatória chegar a 95% da despesa primária total na União, aplicam-se os gatilhos. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para que esse percentual baixe de 95%. Para estados e municípios é um pouco diferente, até porque a situação dos municípios, do ponto de vista fiscal, não dá para comparar com a União. A conta é também 95%, mas são despesas correntes versus receita corrente. E ainda fizeram o seguinte, deram o direito aos prefeitos e governadores de, chegando a 85%, já pode, por iniciativa própria, começar a aplicar esses gatilhos. E aí você tem o estado de emergência fiscal. Tanto nos estados, municípios, Distrito Federal, quanto na União, o tempo de congelamento é o tempo necessário para que esses percentuais baixem de 95%. Segundo algumas projeções, a União pode entrar nos 95% daqui a 1 ano e meio ou 2. E aí começa o congelamento. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para baixar de 95%. E aí, com algumas observações. Concurso público independente de congelamento está suspenso, não vai ter. Se olhar o orçamento do ano que passou, o deste ano, que ainda não foi votado, mas está público, a verba para concurso é praticamente zero. Só não é zero porque há necessidade do atual governo de garantir concurso para a área de segurança.
E aqui um detalhe, teve gente comemorando na última eleição que o número de servidores públicos dobrou na Câmara Federal. Realmente dobrou. Eram 35, viraram 70. O detalhe é que os 70 são policiais. Não entrou mais nenhuma outra categoria do serviço público. Bom, mas eu falei que não tem só essa história da emergência fiscal para congelamento. Tem o quê também? Calamidade pública. A gente lembra, poucos dias atrás, Paulo Guedes colocava como condição sine qua non a criação de uma chamada cláusula de calamidade para poder liberar o auxílio emergencial. E o que é essa cláusula de calamidade? Simples. Toda vez que o Congresso, porque a Constituição diz que só o Congresso pode, toda vez que o Congresso decretar calamidade pública, os mesmos gatilhos de congelamento de despesas de pessoal e de despesas da área social são aplicados. Por quanto tempo? Pelo tempo que durar a calamidade pública, que pode ser por uma pandemia, como nós estamos vivendo agora, mas também pode ser por outras formas de origem de uma catástrofe, como que aconteceu em Brumadinho, por exemplo. Não é nacional, mas é um exemplo de uma situação de calamidade pública. E aí, uma observação. Eu falei que, do ponto de vista fiscal, a União pode entrar no limite de 95%, que já vale desde 2016, daqui a um ano e meio ou 2. Mas não tem vacina, não tem tratamento, ninguém cuida do combate à pandemia no Brasil, os números que estão colocados mostram isso. Alguém duvida que a pandemia vai durar pelo menos uma boa parte do ano que vem? Significa que o Congresso pode decretar calamidade pública para o ano de 2022? Pode. Então, não vamos esperar o congelamento a partir dos 95%. Segue o congelamento, que pela lei vigente se encerra em 31 de dezembro deste ano, segue para 2022, porque a pandemia, com certeza, vai fazer com que a calamidade pública entre pelo ano de 2022. Duas formas de congelar. Mas tem a terceira, que pouquíssima gente fala. Foi incluído na PEC, não estava na PEC original, nem na 188, a chamada sustentabilidade da dívida pública. Isso foi incluído num inciso, não foi nem um artigo inteiro, um inciso de um artigo que já existe na Constituição, que é o artigo 63, que trata das normas gerais das finanças públicas na Constituição Federal. Esse artigo tem 7 incisos, foi criado um 8º. E o 8º diz que a lei complementar, que esse artigo 63 diz que tem que ser feita, vai cuidar também da sustentabilidade da dívida pública. Como eu disse ontem numa conversa que nós tivemos com o pessoal de algumas entidades, eu posso até quebrar pau sobre essa história da sustentabilidade da dívida. Você lê de um jeito, eu leio de outro, a gente discute, beleza. Mas tem um parágrafo único colocado no final desse artigo que diz que esta mesma lei complementar poderá autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 67A, os mesmos gatilhos, para garantir a sustentabilidade da dívida, pelo tempo que for necessário, com critérios que esta lei complementar vai trazer. Ou seja, nós temos 3 motivos para congelar. E uma coisa que passou, a gente está tentando ainda alterar lá no Congresso Nacional, é que o artigo 5º da PEC diz que, mesmo tirando aquela parte do texto que diz que o dinheiro dos fundos públicos é para ser usado naquilo que foi originalmente proposto quando criaram os fundos e não para pagar dívida pública, em havendo superávit, pelo menos pelos próximos 2 anos, esse superávit é dos bancos. Está lá, tranquilamente, para quem quiser ler o texto aprovado na atual emenda 109. E outra coisa, na mesma proporção que eles garrotearam a despesa na área social e na força de trabalho da administração pública, eles facilitaram, eles criaram mais condições para que a dívida seja o ralo por onde sai o dinheiro da administração pública brasileira. Bom, aí vem 2 observações, uma quase que como curiosidade.
até agora, pelo menos a última vez que eu olhei, não tinha sido publicada a medida provisória do auxílio emergencial. E aí já tem um acordo feito com o Centrão dentro do Congresso de que o auxílio emergencial vai sair numa medida provisória em 3 valores, 125, 250 e 375 reais. Os 375 equivale aos 1.200 da vez passada para famílias cuja pessoa chefe dessa família seja mulher. Os 250 para famílias de 2 ou mais pessoas e os 125 para famílias de uma única pessoa ou famílias que recebem o Bolsa Família atualmente, por período de 4 meses. O que acontece? Qual é a combinação com o Centrão? Uma medida provisória tem prazo de validade, senão ela caduca. Ela dura 60 dias. Se não for votada nesses 60 dias, ela pode ser prorrogada por mais 60, dando 120 dias. Coincidentemente, 120 dias é o prazo de validade do auxílio emergencial. O acordo é: não vota, tranca na gaveta, não cria comissão, não abre para o debate, deixa ela caducar sozinha 120 dias depois. Porque eu já paguei as 4 parcelas, a oposição não vai conseguir tirar de 250 para 600, como está querendo, e a gente faz o que a gente quer. Isso aí é um belo golpe. E uma outra coisa, agora está pronto para tramitar a emenda constitucional da chamada reforma administrativa, que, na verdade, é a primeira etapa de 3 etapas da reforma administrativa, que vem, primeiro, como foi dito muito bem pelo professor Plínio, a redução drástica da presença do Estado, fortalecimento do setor privado e a cláusula de subsidiariedade, que virou princípio a partir da proposta da PEC 32, eu costumo dizer que a cláusula de subalternidade, onde nós seremos subalternos à iniciativa privada, vai ter Estado onde a iniciativa privada não quiser ou quiser, mas não tiver muito interesse. E aí, obviamente, virão todos aqueles pontos que a gente viu como poder, por decreto, fechar, fundir, transformar ou extinguir órgãos, alterar e reorganizar cargos públicos, inclusive extinguindo, tudo isso por decreto. Isso aí já foi dito, vai virar uma bela briga no judiciário, porque tudo isso foi criado por lei, ainda que eles ponham na Constituição, é altamente questionado. Os atuais servidores públicos perdem seus direitos, porque os regimes jurídicos que existem hoje na União, nos estados e nos municípios deixam de existir, porque a segunda etapa da reforma administrativa, uma vez aprovada a PEC 32, traz a criação de novos regimes jurídicos novos regimes jurídicos. Um para ocupantes de cargos típicos de Estado, um para os atuais servidores que estiverem trabalhando depois da PEC, outro para o pessoal de prazo indeterminado, são os que vão substituir os atuais servidores. Pelo menos esses 3. Os outros 2, o chamado pessoal lá de cargos de confiança com um novo nome, não vai ter regime jurídico único, porque serão todos indicados politicamente. E o pessoal, por prazo determinado, é temporário. Então, também não tem regime jurídico para esse povo, vale a legislação do setor privado. Mas o regime jurídico que virá para os atuais servidores, ele vai trazer novas regras, por exemplo, a possibilidade de demissão por avaliação de desempenho. O projeto de lei está pronto, eu já conversei, inclusive, num evento que eu participei com o pessoal da Casa Civil. Só tem um pontinho para discutir, que é a questão de, para demitir um servidor estável, eu abro um processo específico ou eu faço o somatório das avaliações do período? Tirar dessa dúvida, o projeto está fechado e vai ser entregue ao Congresso Nacional. Vem também, nessa proposta, teletrabalho. Hoje eu escutei o Moacir falando, Moacir, meu amigo da FENASP, meu companheiro, na época que a gente era dirigente sindical junto. Teletrabalho vai ser colocado em prática para todos os órgãos que puderem. Isso significa que vai ter menos direito ainda. Por exemplo, não importa onde a pessoa trabalhe, ela está em casa e a sede do órgão é em outro município.
essa pessoa vai ser considerada como se fosse residente na sede onde funciona o órgão, para não ter direito a indenizações de diária, alimentação e transporte, e outras coisinhas mais. E outra coisa que eu acho que é o mais absurdo de tudo, os novos, inclusive os temporários, vão poder assumir a atividade que os atuais fazem com exclusividade, porque a PEC 32 diz que aumento de demanda pode trazer temporário, mas, em caso de greve, também pode trazer temporário. E isso é uma das coisas que eles querem fazer. Eu dei uma olhada muito rápida no chat, eu não me lembro quem foi que fez a pergunta. Para o INSS, a proposta é segurando na base de temporário até que volte ao Congresso aquela proposta de previdência privada individual por sistema de capitalização. Feito isso, o INSS vai minguando cada vez mais. Quando tiver só aquela parte que não é nem assalariado ou assalariado muito baixo, joga essa turma na assistência social e pega o que for previdência e entrega para o sistema financeiro. É isso que vem pela reforma administrativa. Por fim, que eu tenho aqui mais uns 5 minutinhos, eu quero colocar o seguinte: quem teve a paciência de acompanhar a votação da PEC no finalzinho da sessão, viu o discurso do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, dizer que é um compromisso do governo aprovar a PEC 32 em até 60 dias. E que na PEC 32, muito provavelmente, no seu relatório, vem coisas que ficaram de fora da PEC 136, o que mostra que não é uma reforma administrativa separada de outra coisa. É o desmonte do Estado, é o desmonte da máquina pública, dividindo o que hoje é serviço público em 2 blocos. O que pode dar lucro é entregue à iniciativa privada. O que pode, aparentemente, não dar lucro e nem for de interesse da iniciativa privada vai ser ocupado por pessoas de indicação política a partir de patrimonialistas, modelo 1930, modelo latifundiários do final do século XIX e início do século XX, onde o Estado é uma continuação da casa do coronel. Então, o que nós vamos ter, grosso modo, pegar 2 áreas bem conhecidas, saúde e educação. No caso da educação, creche, ensino infantil, todo ele na mão das prefeituras, mas executado por organizações sociais e OCIPs. Ensino fundamental, serão instituições filantrópicas. E o ensino médio universitário, iniciativa privada, direta ou indireta. Por exemplo, Paulo Guedes disse, eu já falei isso em alguns eventos, que as universidades federais não precisam ter tantos cursos nem tantas unidades como tem hoje. E ele deu o seguinte exemplo: região centro-oeste, o foco é agronegócio. Então, nós vamos tirar tudo que for curso dessas universidades, Goiás, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Os cursos que não têm a ver com agronegócio saem, são extintos. Quem quiser vai procurar outro lugar, então vai numa faculdade privada. E o que tiver a ver com agronegócio, faz-se convênios com empresas ligadas ao agronegócio e prepara pessoas para trabalhar para eles. Qual é o foco da economia em outro estado? É outra coisa? Molda aquilo ali. Instituições como o Butantan e Fiocruz vão trabalhar a serviço da iniciativa privada, de grandes laboratórios internacionais. É isso que a gente vai ver. Então, tanto na saúde quanto na educação, o que for lucrativo vai para a iniciativa privada. O que não for lucrativo vai virar política patrimonialista de, no mínimo, 100 anos atrás. Essa é a reforma do Estado que a gente vai ver disfarçada de reforma administrativa com o apelido de nova administração pública. Então, o que a gente tem que fazer aqui, não é aqui, nesse momento hoje, é na hora que a gente vive enquanto situação política do Brasil, é chamar para conversar aqueles que usam o serviço público, que a gente conhece um pouco mais por dentro. Eu não quero convencer o cara lá de fora da iniciativa privada, o usuário, e falar assim, vem discutir a reforma administrativa. Não, meu amigo, vem conversar com a gente sobre o fechamento da escola do seu bairro, sobre o fechamento do hospital, saber que o seu filho não vai ter creche para poder liberar a mãe para trabalhar, não vai ter ensino infantil como deveria ter, inclusive seguindo a orientação do Banco Mundial. Um dos problemas do ensino infantil público no Brasil é que tem
aluno de menos e professor de mais. Então, a gente já vê o que vai acontecer se essa reforma for para frente. Bom, inicialmente é isso, e a gente pode abrir para trocar alguma informação durante o debate. Obrigado, Tiago. Obrigado, Vladimir. Professores, vamos lá, né? Primeiro bloco, nós temos a companheira Laine da Silva Ladélia. Ela pergunta, mas como tirar um governo num país em que o aparato jurídico e o Congresso não se manifestam? Vamos para a segunda. José Amaro Rafael. Como conter a destruição do Estado, reverter esse projeto e como mostrar a nocividade deste projeto, sobretudo para os mais simples, professores? O Baldo Serrinha, professor Plínio e professor Vladimir, ele diz, o governo destruiu a CLT, agora vem destruindo a Constituição Federal e o regime jurídico único. Aí ele pergunta, como o STF, guardião das leis, vê este desmanche e as perseguições constantes? Estas são as perguntas do primeiro bloco, professor Vladimir, professor Plínio, fiquem à vontade. Bom, a gente não pode esquecer que as três coisas que compõem a estrutura do Estado foram faladas nessas perguntas. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo não faz nada porque o Legislativo foi montado para isso. A lei, independente daquela discussão de que o Legislativo, num Estado capitalista dependente como o nosso, ele tem a função de manter o que está aí, assim como o Judiciário. O Judiciário é guardião das leis? Sim. Estão mudando as leis. Ele vai guardar a lei com a nova redação, do jeitinho que está. Mas quando a interpretação favorece, eles interpretam de acordo com esses interesses, de acordo com o que quer a classe dominante e, obviamente, na hora que interessa. O exemplo do Fachin que o professor Plínio colocou é verdade. A mesma pessoa poderia ter dado essa mesma interpretação 4 anos antes. Não interessava interpretar favorável ao Lula naquela hora. Assim como não interessava ao Gilmar Mendes interpretar algumas críticas que ele faz agora ao governo Bolsonaro, na época que o Bolsonaro começou a fazer as loucuras que não foi falado nada. Então, cabe ao Judiciário, como guardião das leis, dizer o seguinte, se o Congresso aprova o fim da CLT, mudou a lei, eu não posso fazer nada se a lei não é mais aquela. Se ele rasgou o regime jurídico único, se ele fez, posso fazer nada. Agora, na hora que ele tiver que interpretar, ele vai analisar a consequência daquilo, porque, apesar deles se dizerem técnicos, eles são tão políticos quanto o Poder Executivo e quanto o Poder Legislativo. E aí, como tira o governo, eu concordo com o que o professor Plínio falou, é na rua. Porque, através de eleições, a gente pode até um espaço, melhorar alguma coisa, disputar e até usar o parlamento para fazer denúncia e para municiar a população aqui fora. Agora, eu falei na minha intervenção anterior que o DIAP chegou à conclusão, numa análise, de que o mandato que começava em 2014 e foi até 2018 era o pior desde o fim da ditadura militar. O que eu não falei é que o de 2018 até agora é o pior desde a República, segundo os estudos do DIAP. Desde a proclamação da República até hoje, a pior legislatura que o Brasil já viu começou em 2018, pior do que no tempo da virada do Império para a República. O que aconteceu lá, grosso modo, tirando as diferenças, foi menos ruim do que aconteceu na eleição de 2018, onde nós vimos crescer o número de pessoas indicadas pela burguesia. Por exemplo, eu participava de uma reunião com então o senador Requião, e ele dizia assim, como é que você vai acreditar num parlamento que tem, por exemplo, um MDB que 90% dos seus parlamentares é patrão? E aí você olha a composição do Senado, que são 81, 50% é empresário. 30% é profissional liberal a serviço dos empresários.
Entendamos aí setor financeiro e a grande burguesia urbana e latifundiária. Sobram 20%. Coincidentemente, nós temos 27% dos parlamentares do Senado na oposição. É o que sobrou para nós. Nós temos 130 votos no meio de 513 deputados federais, cravados, 25%. De cada 4 votos na Câmara, 1 é nosso. E eu estou pegando 6 partidos de oposição que têm assento naquela casa. Ali dentro, tirando os 130, nós temos 2 grandes blocos. Os patrimonialistas, basicamente concentrados no centrão, e os que estão a serviço da burguesia neoliberal em alguns outros partidos. Tem o neoliberal puro sangue, que é o Partido Novo, tem um grupo que divide um pouquinho centrão e neoliberal dentro do DEM e vai por aí. Ou seja, o Congresso não vai ser a casa que vai impedir o Executivo, a menos que o Congresso, a serviço da maioria que está lá dentro, a serviço daqueles que controlam o Congresso, façam o que foi feito em 2016. A menos que o Congresso faça o que fez com Collor, mas eram legislaturas majoritariamente conservadoras a serviço da burguesia. Por isso que o Congresso fez alguma coisa com Collor, por isso que o Congresso fez alguma coisa com a Dilma. O que o Diap falou de 2014 não foi por acaso. Aquele mandato, começado em 2014, foi feito para inviabilizar o executivo da presidenta Dilma. Não tinha outro objetivo. E aí a questão de como trazer os mais simples para conhecimento. Eu acho que a gente tem que começar a voltar um pouco para lugares onde a gente já esteve. Por exemplo, nós abrimos espaço para que os neopentecostais, que, entre outras coisas, são altamente conservadores na parte de costumes, e por aí eles acabam atendendo também a burguesia dominante, nós não frequentamos tanto aquelas comunidades, as forças mais conservadoras dos neopentecostais foi lá ocupar. Dentro da Igreja Católica, nós diminuímos a nossa presença lá dentro também. Outra coisa, as relações de trabalho não são mais as mesmas. Com a desindustrialização, a gente não pode continuar usando o formato de sindicato que a gente usava no início da redemocratização, na década de 80, onde você tem um percentual gigantesco de gente com trabalho ou precário ou informal, a pessoa trabalhando tipo modelo Uber, não tem patrão, não tem vínculo nem com o colega que anda na bicicleta ao lado da dele. Como é que eu organizo essas pessoas? Como é que a gente conversa com essas pessoas? Nós temos que voltar a frequentar a base da sociedade, de onde a gente se afastou um pouco. Com a eleição em 2002, a gente passou a acreditar muito no institucional, quando a gente deveria manter o que a gente fazia na base, além de ocupar um espaço no institucional. E uma coisa que aconteceu com a gente ficou meio perdido, eu falo isso porque eu participei do governo Lula e Dilma, nos 13 anos que durou, e eu via de perto. Alguns companheiros do movimento social, do movimento sindical, tinham dificuldade para fazer a leitura, onde é a linha da minha independência. Eu sou do mesmo partido, mas eu não sei como é que eu faço, eu não quero fazer crítica em público e tal. Nós temos que aprender, de novo, a lidar com a base lá fora. E eu fecho dizendo o seguinte, em relação a essas reformas, vamos chamar as pessoas para discutir por que fecha o hospital de onde ele mora, por que ele vai saneamento básico, sem distribuição de energia elétrica, sem transporte coletivo, porque a reforma vai pegar tudo isso, não vai pegar só a estabilidade do servidor público, é o desmonte do atendimento às necessidades da população. Professores, como demonstrar para a população que esse governo não tem legitimidade para acabar com a Constituição Cidadã, tratando da legitimidade do governo? Sandra Silva, como fazer para conscientizar o trabalhador em geral, que, por vezes, apoia políticas que os atacam e lhes causam prejuízos? Aí, na questão da conscientização do trabalhador que vota contra ele. Gil Carlos, ele pergunta, gostaria que analisasse o interesse direto da mídia nessa pauta do capital, especialmente nesse momento em que os grandes grupos
da mídia, né, são vinculados aos grandes grupos financeiros. Professor Plínio, professor Vladimir. Agora, só para a ciência aqui, pelo menos na região onde eu moro, é panelaço contra o governo Bolsonaro. Vladimir. Bom, fazer panelaço até não está difícil, não, porque não tem o que pôr na panela, pelo menos para isso a panela serve. Eu vou aproveitar uma observação do professor Plínio, que falou que, apesar de eu enganar a aparência, eu sou mais velho que ele, para fazer o que eu não fiz no início, que é a autodescrição para os companheiros cegos ou que têm dificuldade de enxergar. Eu tenho 62 anos, já tive cabelo, hoje eu estou calvo, o pouco que tem está branco, uso barba, a barba branca também, uso óculos. Estou em casa, no escritório que eu tenho aqui, no cantinho de casa, onde eu tenho estado nos últimos 12 meses, desde março do ano passado. Depois de amanhã, eu completo 1 ano que não saio deste cantinho aqui, onde eu passo o meu dia trabalhando. Bom, a gente falava da questão de necessidade de voltar para a base, conversar com a base. Nós temos, além do que disse o professor Plínio, a questão do projeto, nós temos que saber falar uma linguagem que os mostre a verdade. Porque uma coisa que me preocupa, eu falo sempre isso quando a gente conversa um pouco esse assunto. Em novembro de 2019, não tinha pandemia. Poderíamos estar na rua. No entanto, naquele mês, o Congresso votou a reforma da Previdência sem um carro de som na rua. Na frente do parlamento não tinha ninguém no dia da votação em plenário, no segundo turno da reforma que virou a emenda 103. Numa das entradas do Congresso, tinham 4 ou 5 companheiros de uma central sindical em cima de um banco com uma caixa de som que ia do chão até a altura do meu joelho. Não tinha pandemia. Por que nós não fomos para a rua? Por que alguns acreditaram que a reforma da Previdência ia pegar os outros? Da mesma forma, agora, você vai conversar com pessoas que não são do serviço público, eu não tenho nada a ver com reforma administrativa, isso é de vocês. Você vai conversar com colegas dentro do serviço público, ele fala assim, eu escutei que eu não vou ser pego, que essa reforma é só para os novos, o que é mentira. Por que nós não estamos conseguindo pegar os colegas que trabalham com a gente e dizer, você vai ser tão atingido como qualquer um, porque não se trata de uma reforma, se trata do desabamento da casa. Por que eu não estou conseguindo dizer para a população lá fora que esta reforma vai fechar a escola, o filho dele não vai ter onde estudar, ele não vai ter mais vacina gratuita, ele não vai ter mais a passagem de ônibus de um serviço que é prestado por uma empresa privada que tem uma concessão do Estado. Nós temos que ter o projeto, nós temos que saber traduzir isso para o pessoal lá fora. E a gente não está sabendo fazer isso. Por isso que eu falo, nós temos que trocar. Eu não quero chamar ninguém para discutir a reforma administrativa, eu quero discutir o seguinte, o Estado vai perder os seus servidores porque eles, mesmo que não desaparecessem, eles não teriam onde trabalhar porque os órgãos públicos vão sumir. Como é que eu digo isso lá fora? Teve um companheiro do antigo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, que falou para mim, Vladimir, me deixa quieto, eu só estou contando meu tempo para aposentar, isso eu levo comigo. Leva, só que ela vai ser diminuída, ela vai ser cortada. Porque pela reforma administrativa ela é congelada, mas pela reforma da Previdência o desconto previdenciário do aposentado aumenta. Como é que você não tem perda aposentada? Sem contar que aqueles que se aposentaram com direito à paridade, ao implementar a reforma administrativa, vai simplesmente desaparecer o atual servidor, porque não vai ter mais concurso naquele cargo. O cargo vai ser para a mesma função, mas no novo servidor público, aquele por prazo indeterminado, significa que o cara do meu cargo, que serve para eu fazer o cálculo de paridade com ele, ao aposentar, nós dois vamos ter paridade com quem? Se não vai ter mais ativo no mesmo cargo. Ninguém escapa. E eu não consigo conversar, fazer um colega entender isso. Isso é uma coisa que eu acho importante. E a questão de demonstrar que o governo não tem legitimidade, a gente faz justamente trazendo a pessoa que hoje vota, e aí eu pego pelas pessoas que trabalham aqui na região que eu moro, tem muita casa, então, consequentemente,
além de diarista, tem jardineiro, tem varredor de condomínios e tal. Eles votaram no atual presidente porque o pastor disse que é melhor votar. E não tenta conversar com essas pessoas que o Bolsonaro não presta, porque o pastor já disse que presta. Por isso que eu falo, nós temos que ocupar o espaço que esses pastores neopentecostais, e aí tem que deixar bem claro, não confundir evangélico com essas coisas. Evangélico que tem religião, que leva a sério, é digno de respeito, e eu já participei de conversa com diversos pastores que abrem suas igrejas para a gente ir lá. Vamos fazer uma conversa, traz aqui o diretor do sindicato, da associação de moradores, da entidade estudantil. Nós temos que voltar para lá. Em relação à mídia, concordo com o professor, além de ser um trabalho de ventríloco, eu quero só colocar aqui algumas informações. Instituto Milênio, de onde saiu Paulo Guedes. O Instituto República, que eu falei, que assessora a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma, cujo presidente é filho de um banqueiro, o Instituto Atlas, o Instituto Lema, o Instituto Liberal, o Instituto Mises e o Renova BR, do Luciano Huck, tem pessoas das famílias que dirigem a grande imprensa na direção de todos esses institutos. Por exemplo, o Instituto Milênio é ocupado, boa parte, por pessoas da família Marinho. Outros são ocupados pela família Saad, dono da Rede Bandeirantes, pela família Frias, da Folha de São Paulo, e vai por aí. Eles não são só ventrílocos, eles são porta-vozes do grupo ao qual eles pertencem. As famílias tradicionais, a burguesia urbana do início do século passado, dirige a imprensa nesse país. Tem interesse. Por exemplo, a família Marinho, além de dona de um império de comunicação, é latifundiária e também é ligada ao sistema financeiro. Eles fazem parte da elite. Não existe imprensa neutra em lugar nenhum do mundo, e aqui ela está 100% controlada pela elite brasileira a serviço do capital internacional, dos latifundiários e, obviamente, agora por acordo dos patrimonialistas do século XIX. Aqueles caras que, quando um cientista norte-americano falou assim, uma das causas dessa coisa horrível que está aqui no agronegócio brasileiro é que aqui não aconteceu o que aconteceu em outros países. Aqui nós estamos vendo ainda a existência de capitanias hereditárias. Na Europa não tem mais latifúndio. Nos Estados Unidos a coisa foi um pouco mais controlada também. Aqui não. Aqui continua o hereditarismo. Então a gente tem que conversar com as pessoas numa linguagem simples, mostrando quem é quem, o que a gente quer e como a gente chega lá. Professores, Carla Silva, ela pergunta, esse projeto de avaliação de desempenho será como? Eles irão acatar as avaliações onde já tem ou vão centralizar? Bruno Grédio, ele pergunta, como atacar o argumento de que as despesas correntes estão altas demais e limitando as de capital, impedindo o investimento estatal? Ele complementa. O que deixam de dizer quando usam esse argumento? A Mauri Pinheiro, ele pergunta, pode-se concluir que a falta de vacina é programada para impedir as manifestações? Aí ele diz, as torcidas jovens foram às ruas, derrubaram os 300, eu acho que os 300 aqui, ele está se referindo aos 300 da Sarah Winter, e o ministro da Educação, aquele que foi para o Banco Mundial. Então, professores, Plínio, professor Vladimir, agradeço mais uma vez a todos e todas, e vocês fazem as considerações, as respostas e as considerações. E muito obrigado a todos e todas. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão da avaliação de desempenho. Quando o Bolsonaro disse que não ia atingir os atuais servidores, que eles iam manter a estabilidade, ele mentiu porque, a partir do fim da discussão da PEC 32,
a estabilidade ela começa a ser fragilizada e uma das formas é a avaliação de desempenho. Por exemplo, hoje, no artigo 41 da Constituição, está escrito que uma lei complementar, que precisa de um quórum mais alto para ser aprovada pelo Congresso, vai regulamentar os critérios de avaliação de desempenho, podendo demitir servidor mal avaliado. Ou seja, um número bem alto de deputados e senadores tem que votar favoravelmente, ou seja, mais da metade dos deputados e mais da metade dos senadores tem que votar favorável a uma lei dessa. Na PEC 32 está dito o seguinte: daqui para frente será uma lei ordinária. Qual é a diferença? A lei ordinária ela é aprovada com um pouquinho mais da metade dos presentes no plenário. Ou seja, Câmara dos Deputados, eu tenho 513. Para que abra uma sessão, não precisa ter quórum lá dentro do plenário, tem que ter quórum na casa. Então, se eu tiver mais da metade dos deputados espalhados pela Câmara, mas não no plenário, eu posso abrir a sessão. E aí, no plenário, eu tenho, ao invés dos 513, eu tenho 200. Se 101 votarem a favor de um projeto, ele está aprovado. É assim que se aprova uma lei ordinária. É maioria do plenário, não é maioria dos deputados, quando uma lei complementar precisa dessa maioria de deputados votando a favor. É quórum qualificado. Isso é uma coisa. Por que lei ordinária? Porque sai desse jeito. E aí vai ter uma federal, uma em cada estado, uma em cada município. No caso federal, o projeto de lei está pronto e já foi apresentado em setembro do ano passado, quando a PEC foi entregue, que na segunda fase virão 5 projetos de lei. Um projeto de gestão de desempenho. E, junto com isso, vem a lei que vai discutir critérios para demissão por insuficiência de desempenho. Na minha primeira intervenção, falei, está pronto o projeto, faltando decidir uma única dúvida. Eu vou demitir o servidor depois de várias avaliações periódicas e, no final, a média deu baixo desempenho, eu demito, ou, quando chegar numa situação crítica, eu abro um processo de avaliação específico para tratar se demito ou não. É a única dúvida que eles têm. Agora, uma outra coisa que foi colocada, vai ser centralizado? Não, pelo contrário. Nós temos que lembrar o seguinte, dos novos cargos, um deles é o chamado cargo de liderança e assessoramento. 100% das chefias de baixa complexidade, média complexidade ou alta vão ser ocupadas por essas pessoas. Pegando as palavras da PEC, atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Significa que até na ponta vai poder ter gente desse cargo de liderança e assessoramento. Eles vão fazer a nossa avaliação de desempenho. E tem um detalhe, todo mundo indicado por líderes. E, obviamente, que vai ter o direito do servidor dizer que não concorda, mas aquela história. Você tem o direito. O frango que vai para o abate tem o direito de gritar, mas vai ser abatido do mesmo jeito. O projeto está pronto, não vai ter como evitar. E tem um detalhe, o pessoal dos cargos típicos de Estado ganhou uma situação interessante. Eles estão colocando, através da PEC 32, uma coisa que diz assim, no artigo 247 da Constituição, as leis previstas no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41, que é essa que trata de demissão por avaliação de desempenho, e uma outra que trata de demissão por necessidade de redução de gastos públicos, que é o que está no parágrafo 7º do artigo 169, que vincula a despesa de pessoal à lei de responsabilidade fiscal, que permite demitir servidor e que naquela PEC que eu falei do deputado do DEM, a PEC 438, trata desse assunto. Então, nós não estamos livres da demissão do servidor por avaliação de desempenho, nem da demissão por necessidade de diminuição de custos. Mas o que eles estão botando no artigo 247 diz assim, as leis, uma delas é essa, da demissão por avaliação de desempenho,
estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público investido em cargo típico de Estado. E aí eu perguntei para essa pessoa que debateu comigo, que é lá da Casa Civil, se eu estou pensando num critério e garantia especial para quem tem cargo típico de Estado, quer dizer, para esse vai ser mais difícil demitir. Para o servidor comum, não. E aí são dois. É o atual servidor depois da PEC e o novo servidor que ingressar depois da PEC. Na prática, a estabilidade não existe. A avaliação de desempenho é critério de demissão. A questão de despesas correntes e despesas de capital que foi colocada, eu acho que o professor Plínio já falou muito bem. É muito simples. Eles levam para a imprensa, o William Bonner enche a boca para dizer assim: a segunda maior despesa é a de pessoal. Aí todo mundo fala assim: qual é a primeira? É a da Previdência. Pronto, só tem duas despesas, na União não tem mais nada. Eles só levam essas duas. E eles pegam de baixo para cima. Você, servidor, é a segunda maior despesa. Aí o povão aqui fora fica assim: pô, qual é a primeira? É a Previdência. Ele só não fala que essas duas fazem parte daquela que eles querem divulgar, enquanto que as outras, o dinheiro que vai para os bancos, eles se tocam no assunto. Eles não dizem que vai milhões e milhões para banqueiro. Eu só acho que eles dizem alguma coisa quando eles querem fazer o seguinte: na sua casa, e é um absurdo, acho que o professor Plínio pode até depois, num outro momento, explicar isso melhor para nós, que não entendemos muito do assunto. Comparar a vida da pessoa com as finanças públicas. Você não pode gastar mais do que você ganha do seu salário. Gente, eu não sou a União, eu não tenho Casa da Moeda, eu não crio dinheiro, eu não posso pegar empréstimo no exterior. Tudo isso o Estado pode. Como disse uma deputada amiga minha, pessoal do PT aqui de Brasília, Érica Cocai, não vamos misturar as coisas. Aqui na minha casa, eu gasto quanto eu ganho. Na administração pública, eu vou buscar arrecadação para custear o que eu preciso gastar. É diferente. Eles não falam isso para a população. Eles falam assim: existe uma dívida pública e a gente tem que pagar essa dívida. Então, nós não podemos fazer diferente da nossa casa. Eu tenho que gastar aquilo que eu ganho. Só assim que eles falam na dívida. E, por fim, falta de vacina para impedir o povo na rua. Olha, pode não ser na cabeça de alguns, mas na desse capitão que está lá na duvido nada, porque ele faz aglomeração com o povo dele que não quer vacina e tudo bem. Agora, se der vacina, o povo que é contra ele vai para a rua. Quem garante que ele não defende que a vacina não seja distribuída também por isso? Por fim, eu quero aqui agradecer, a partir da FenaJuste, as 6 entidades que estão aqui, num evento que eu acho maravilhoso, que eu espero que se repita por muitas vezes, que se replique em outros campos, em outras entidades também, porque a gente precisa disso, da conversa, do esclarecimento, da informação, gerando condições de mobilização e pressão por parte dos trabalhadores, tanto na questão das reformas que a gente está vivendo na administração pública, quanto nas reformas que atingem a população. Eu fico muito grato de estar aqui, foi excelente poder estar aqui junto com o professor Plínio, ouvindo o que ele fala, porque a gente, querendo ou não, acaba pegando uma aula de carona aqui. É muito bom, a gente ganha bastante com isso. E, mais uma vez, os companheiros da FenaJuste, a gente está sempre junto, eu me coloco à disposição de todos aqui, meus companheiros, muitos que fizeram movimento sindical comigo, alguns ainda estão na ativa, outros já aposentados, mas é sempre bom a gente se encontrar, poder estar conversando, trocando essa experiência que a gente tem de um e de outro aqui. Um grande abraço a todos, fico feliz, estamos ainda com quase 500 pessoas, pelo menos eu estou vendo aqui no YouTube. É bom a gente ver isso. Mostra que nós temos bastante gente interessada para que a gente possa levar adiante projetos como esse. Parabéns a vocês e sucesso no restante do evento. Um abraço.